Tá, vamos lá. A gente, nessa questão, a gente precisa calcular, então, essa inflação acumulada. Como é que a gente calcula a inflação acumulada? A gente pega todos os períodos onde teve esse índice de correção monetária e faz multiplicação. Soma um e faz multiplicação. Como assim? Aqui a gente tem que esses 17 mil, eles tinham sido iniciados em agosto. Então a gente vai pegar a data focal zero aqui vai ser agosto, porque é onde começa o investimento dele. Então a gente não vai utilizar julho. Ali ele só está dando várias correções daquele semestre, né? Então tá. Vamos então calcular essa taxa acumulada. 1 mais 0,0076 multiplicação com 1 mais 0,0013 multiplicação 1 mais 0,0138 vezes 1 mais 0,0067 vezes 1 mais 0,0089. Daí isso vai dar... Daí pelas contas, isso daqui vai dar 1,039, lá pelos finais das contas, se tu for ir multiplicando. E isso aqui a gente analisa aqui no final, né? Porque a gente tá fazendo 1 mais não sei o que. Daí isso vai ser 3,9% neste período, certo? Daí a gente vai para o nosso segundo passo, que vai ser calcular a taxa nominal do rendimento do RIC. Como é que a gente calcula, então, a taxa nominal? A taxa nominal é o tanto que vendeu no final sobre o tanto que gastou, menos 1, e isso vai dar 0,1. Então, isso é a taxa nominal do rendimento de RIC, vai ser 10%, né? Se a gente for contar. Agora, a gente tem que calcular a taxa real. Daí a gente vai usar a fórmula de Fischer, né? Ali naquele materialzinho a gente tem essa parte bem explicadinha, tá? Daí, usando a fórmula de Fischer, que vai ser 1 mais IR igual a 1 mais IN sobre 1 mais π, tá? O que é este π? Este π é essa taxa acumulada, a gente nomina como π, ok? Então, a gente vai ter como dados o IN, que é 10, né, 10%. Como a gente está trabalhando com porcentagem, né, isso é 10%, e isso aqui é 3,9%. Daí a gente vai entrar com estes valores. O IR, 1 mais IR é igual a 1 mais 10%, né, 0,1 sobre 1, 0,39, ok? E isso aqui é 1,0589. Analisando como é 1 mais, a gente pega a partezinha do final, 5,59. Então, essa é a taxa real. A gente está calculando a taxa real. Então, 5,59. Essa questão 12, ela começa assim. No início de outubro de 22, então aqui mesma coisa da outra questão, ela dá a tabela
E ela fala de um período, daí a gente tem que se atentar. Tabela, período, ok? No início de outubro, comprou bonecas da Princesa Unicórnio por R$ 219,90 para revender no final de dezembro de 22. A tabela a seguir mostra o IGPDI entre os meses, certo? Com base na inflação medida pelo IGPI. Isso é... Lá nas financeiras a gente tem este isão, né? Que no caso é a taxa, né? Isso daí é a taxa. Que é os juros e que é os juros de 150%, né? Juros reais. Certo. Então a gente vai relacionar o IGP de dezembro com o IGP de outubro, certo? Que é essa taxa. É tipo a Selic que a gente estava falando lá, né? Essa agora é uma outra taxa, beleza? Daí a gente vai relacionar, né? Lá pelas fórmulas, a gente tem que π, né? Acumulada, vai ser a relação entre as duas taxas, dezembro e IGP de outubro, e menos 1, certo? Daí a gente vai ter que o π, a inflação acumulada, né? Isso é inflação acumulada. Inflação acumulada. Isso vai ser 1,73831 dividido por 1,158546 menos 1. Então a taxa de inflação acumulada, ela vai ser, aqui vai dar 1,0132 menos 1. Então essa taxa acumulada é de 0,0132. Tá? Para a gente calcular agora, passando para o próximo tópico, calcular o fator real. O Rick quer o quê? Ele quer juros de 150%. Ok? Então, é 1. Para eu calcular o fator real, é 1 mais a IR. 1 mais 1,5, convertendo isso em porcentagem, é 2,5. Ok? Agora a gente vai converter essa taxa nominal usando a fórmula de Fischer. Isso é na mão, né, gente? 1 mais IN é igual a 1 mais IR vezes 1 mais a taxa acumulada. Ok? Daí, isolando, a gente vai ter que IN é igual a 2,533 menos 1. E isso vai ser 1,533. Agora, a gente vai ter que calcular o preço da venda, né? Que é o que ele pede. Com base na inflação medida pelo IGP acima, qual deve ser o valor da venda de cada boneca para que ele consiga 150 de juros reais. Então ele comprou por 219 e ele quer vender por um valor que gere estes juros no final, né? Então, vamos lá. O preço da venda, então o preço da venda vai ser igual a o valor que ele comprou as bonecas vezes 1 mais a taxa nominal. Ok? E a taxa nominal, ela vai ser
1 mais a taxa nominal é 1,533. Somando com mais 1 fica 2,533. Então, o valor da venda é 19,90 vezes 2,533. Então, o valor da venda no final vai ser 550. 557. Letra D. Ok?